gravar aqui. Já começando a gravar. E vamos aí para a aula, então. Ok, pessoal, então, deixa eu ir lá para o início da aula. Insuficiência mitral. Professor, não esquece de gravar a aula. Gravando já. Ah, tá. Obrigado pelo lembrete. Primeira coisa que eu fiz hoje. Vou colocar gravar. Tá? Obrigado aí. Tranquilo, tá gravando. Beleza? Vamos que vamos. Bom, gente, insuficiência mitral. Nós falamos na aula passada sobre estenose, né? Então, o que é estenose? Só para fazer uma pequena recordação aí. A estenose mitral nada mais é... Peraí, só tem um pessoal chegando aqui. Estenose mitral nada mais é de que a dificuldade de abertura da válvula mitral. Em que fase que acontece isso, né? Ela acontece no período em que da fase diastólica ventricular, ou seja, a primeira fase do ciclo cardíaco, né? Então a válvula mitral ela vai se abrir no período diastólico ventricular. Então a válvula mitral, período diastólico ventricular, ou a primeira fase do ciclo cardíaco, é marcado justamente pela abertura da válvula mitral. E, claro, da válvula tricúspide, né? Como nós estamos falando de doença valvar, mais comuns que vocês vão trabalhar na vida de vocês aí, justamente são essas válvulas. Se vocês forem ver alguma válvula alterada, comumente, que não vai para o especialista, vai aparecer para o clínico, vai aparecer para vocês uma estenose, que é mais frequente na mulher do que no homem, lembra? É 3 vezes mais frequente, né? Do que no homem. E... Peraí que eu estou admitindo a turma que é chegando tudo atrasado. E em relação e justamente na primeira fase do ciclo cardíaco, que é a fase diastólica ventricular, é que há, então, a abertura dessa válvula mitral. Tá? Então, na dificuldade de abertura da válvula mitral, então você tem o chamado estenose valvar mitral, que a maior causa, nós todos sabemos, é febre reumática. Claro, existem outras causas, sim, mas sempre no país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, qualquer um deles, né? Nós aí, pessoal aqui da região latina, né? Pegar aí o Chile, pegar o Uruguai, o Chile não tanto, porque o Chile já está um país mais desenvolvido, mas pegar o Uruguai, pegar a Argentina, pegar Colômbia, Venezuela, todo esse país latino-americano, nós vamos ter esse problema com a febre reumática. E, se você pegar um ambulatório nosso aqui do HR, eu trabalhei por muitos anos, né, saí há pouco tempo, por opção, né, que saí porque já tinha trabalhado há muito tempo com vocês, estava um pouquinho cansado já de trabalhar,
O problema de febre reumática é muito comum, né? Muito comum. Né? E assim, muito maltratada, na verdade. Não fazem as coisas corretamente. Então, você vê que os pacientes, eles têm a doença, claro, porque acontece lá entre os 5 e os 15 anos de idade, e esse paciente passa a ter a doença, a manifestar a doença muito precocemente, ainda em idade. Tem pacientes com febre reumática que eu vi com 20 anos, né, a manifestação. Então, deve ter começado ali com 5 anos mesmo, ele ia ter a febre reumática. Ia ter as doenças, as consequências da cardite reumática. Né? Então, isso é uma realidade, não é uma brincadeira. Ah, doutor, não, isso não acontece. Não acontece quem não trabalha com o SUS. Você trabalha na hemodinâmica, no setor de hemodinâmica, onde você não vê pacientes do SUS, praticamente, você vai ver pacientes particulares que se tratam bem, que são bem orientados, têm uma linha de comunicação diferenciada, mas sim você não vai ver doença reumática. Mas se você trabalhar pelo SUS, você vai ver o tanto de doença reumática que existe, e isso é uma verdade. Tanto é que 20 mil válvulas, pelo menos 20 mil válvulas são trocadas no país por ano em relação a esse problema. Tá? Então, é uma realidade. Não tem como fugir dela. E, então, nós temos a estenose. E a insuficiência, ou melhor chamada de incompetência valvar, que é o que nós vamos abordar hoje. É a mesma válvula. Lembra que essa válvula, a válvula mitral, ela fica equidistante entre o átrio e o ventrículo esquerdo, ou na mesma distância, numa relação, fica por trás, né? O átrio fica atrás do ventrículo esquerdo e numa relação verticalizada, né? Para facilitar o escoamento de sangue durante o período diastólico ventricular. Quando vem a segunda fase do ciclo cardíaco, qual é? A segunda fase do ciclo cardíaco é a fase de contração isovolumétrica. Tá? A segunda fase do ciclo cardíaco é a fase de contração isovolumétrica. Então, o que marca a fase de contração isovolumétrica? Aumento do tônus muscular. O aumento do tônus muscular cardíaco. Então, quando há aumento do tônus muscular cardíaco, o que acontece? A válvula, então, ela se reposiciona na posição do anel mitral e fecha. Quando a válvula ela está incompetente, ou a gente fala de insuficiente, né? Mas pode ser incompetente também. O que acontece com esses folhetos que estão tanto o posterior como o anterior da válvula? Vamos dizer, estou falando válvula, mas lembra que, na verdade, aqui são os folhetos, né? Quando a gente fala de válvula, o aparelho valvar mitral, ele tem vários componentes. Quais são? Parede do átrio esquerdo, anel mitral, folheto posterior, anterior, cordoalhas tendíneas, músculos papilares, anterior, posterior, parede ventricular, e a parede da aorta, a própria válvula aórtica e a parede da aorta. Então, tudo isso aí pode causar uma doença mitral, uma doença nos folhetos mitrais. Então, nós não podemos esquecer dos componentes que envolvem o aparelho valvar, né? Como eu disse inicialmente. Tá? Então, quando há contração isovolumétrica, você tem a contração, segunda fase do ciclo cardíaco, contração isovolumétrica, então coincide com tônus, com aumento do tônus muscular. O que acontece? O sangue se movimenta, então você tem energia. Como é que se dá a energia dentro do coração? Ela começa com energia elétrica. A partir de quem? A partir do nódulo sinusal. Então, energia elétrica estimula o músculo cardíaco a uma reação iônica, com entrada de sódio e saída de potássio da célula. Depois, então, a energia elétrica transforma energia química, que transforma em energia mecânica. Agora, a contração ventricular, contração isovolumétrica,
depois transforma energia mecânica em energia de movimento do sangue, porque você aumentou o tônus muscular. Essa energia mecânica faz com que o sangue se desloque de sua região dentro do compartimento ventricular para cima, porque você tem maior pressão dentro do ventrículo do que do ato, porque o ato já se esvaziou. Então, esse sangue se movimenta, eleva, faz elevação, então, dessas válvulas que estavam relaxadas no período diastólico para a região do anel. E aí, nesse momento, há o fechamento da válvula mitral. Tá? Nós chamamos disso, inclusive, do primeiro componente da primeira bulha, onomatopeia, da primeira bulha cardíaca. Porque quando há o fechamento da válvula mitral na energia de movimento do sangue em contato com esses folhetos, quando há a parada do folheto, tem um frenamento desse sangue que bate, então, no teto. Deixa eu ver. Perdão. No teto da válvula mitral, então existe o perda de movimento, energia de movimento e energia sonora, que nós damos o primeiro componente da onomatopeia chamada TUM, certo? A válvula incompetente, o que acontece? Esse movimento não se fecha no anel mitral. Por quê? Porque a válvula vai se deslocar para cima, para dentro do átrio esquerdo. Né? Então, vai abrir uma aberturazinha. Então, o sangue que estava contido dentro do ventrículo esquerdo agora, ele passa por entre a válvula e vai para dentro do átrio esquerdo. Então, a incompetência ou a insuficiência valvar mitral permite que a quantidade de sangue dentro do compartimento ventricular regurgite para dentro do átrio esquerdo. Aí, então, há a produção do sopro, né? Coisa que antes não havia, porque a válvula competente, ela tem um som, uma onomatopeia, que eu já disse para vocês que é dado por perda de energia de movimento e energia sonora, por frenamento desse sangue quando ele entra em contato com a válvula fechada, o tum, e agora você tem um tuf, né? Tuf. E dependendo da abertura da válvula, se ela é uma insuficiência mínima, média ou grave, você não tem nem tu. Você tem tá. O tá já é a onomatopeia do fechamento da válvula aórtica e pulmonar. Então, você tem tá. Tá. Depois eu vou mostrar um sopro aqui para vocês numa animação. Mas é basicamente isso, né, do ponto de vista de incompetência. Agora, qual é a causa maior? Qual é a maior causa de febre, de incompetência valvar ou de insuficiência valvar mitral? Febre reumática, né? Aí vocês não podem deixar de lembrar disso. Ah, doutor, seguinte, se você for ver algum paciente dentro do seu consultório, seu ambulatório do hospital, né, que tem doença valvar, aqui, gente, a relação de frequência entre homem e mulher é mais frequente no homem do que na mulher. Lembra? Quando eu falei de estenose valvar mitral, é mais frequente na mulher do que no homem, 3 vezes mais frequente. Quando eu falo de mulher, quando eu falo de insuficiência mitral, já estou falando invertido. É mais frequente no homem do que na mulher. Tá? Então, quando a gente olha para uma válvula e para outra, sempre pensar assim. Ah, mas não pode dar... Em alguma situação especial, quando a gente tem patologicamente o envolvimento do anel mitral por calcificação, e aí, quando você vê isso, calcificação do anel mitral, você pode inverter a relação. Ela é mais frequente na mulher do que no homem. Uma insuficiência valvar, com incompetência, claro, com calcificação do anel mitral, aí sim você tem realmente um acometimento maior em mulher do que em homem, mas só nesse caso. Quando o anel mitral do componente valvar está acometido, aí inverte-se essa situação. Tá? Mas, maioria das vezes, sim,
mais frequente no homem do que a mulher, por maior causa de febre reumática. Tá? Então, mas as incompetências valvares, geralmente, ela tem outras causas, né? Além do componente de calcificação do anel mitral, quais outros componentes que podem causar insuficiência valvar mitral? Você pode ter alteração primária da válvula, em que eu já disse a febre reumática, causando uma cardite dos folhetos. Então, patologicamente falando, o que nós falamos na aula passada sobre alterações patológicas? Então, você tem retração da válvula. Lembra que essas válvulas, elas são colágeno, né? Então, elas são finas, flexíveis e fibrosas. Elas vão se tornando ainda cada vez mais fibrosas ou com retração, elas vão ficando deformadas. Então, elas vão ficando espessadas, retraídas, né? Mas é só o folheto que acontece isso? Não. Acontece com as cordóias, também vão ficando fundidas. Então, o espaço entre elas começa a se fundir a partir do anel, por exemplo. Por isso que ela vai ficando cada vez mais deformada, calcificada. Ah, mas é só o folheto que acontece isso? Não, também nas cordóias. As cordóias vão ficando calcificadas, vão ficando fundidas, né? Espessadas, encurtadas, tá? E essas alterações vão levando cada vez mais esse paciente a ter incompetência dessa válvula, porque ela fica mais retraída, mais encurtada, mais fibrótica. Além do fluxo que vai passando ali por entre elas. Então, imagina você tendo uma incompetência valvar mitral, o sangue saindo do ventrículo. Claro, o sangue normalmente ele sai do ventrículo esquerdo, fecha a válvula mitral e vai direto para a aorta, abre a aorta, né? Segundo, aí já é a terceira fase do ciclo cardíaco, a fase ejetiva, rápida, em que abre a válvula aórtica e aí então ejeta para o sistema através da aorta, da crosta da aorta, aí para o sistema todo que alimenta a gente fica essa pelinha mais, né, coradinha e tal. Suas mãozinhas ficam quentinhas, tudo por causa do ventrículo esquerdo, gente. O ventrículo esquerdo é uma maravilha. Essa paz que a gente tem, a tranquilidade, né? Respirar bem, o ventrículo esquerdo funcionando bem, sem nenhum problema, tá? Então, essa máquina ventricular esquerda ela é muito importante, porque ela mantém todo o sistema, tudo. Né? Mantém você pensando, mantém a oxigenação cerebral, mantém a oxigenação dos rins, mantém a oxigenação periférica, mantém um desenvolvimento físico tranquilo seu, tudo a partir do débito cardíaco, né? Então, a gente não esquece. Falando, o que é mais importante, é o cérebro ou o coração? É o cérebro, né? É o cérebro. E você vê que a máquina é tão interessante. Claro que se a gente tem o cérebro, a gente consegue conectar, né? A nossa parte cognitiva, ela acaba. Meu coração, às vezes, continua batendo. Mas, se você perdeu o seu coração esquerdo, você não perde só o cérebro, você perde tudo. Aí, oxigenação cerebral, renal, etc e tal. Tá? Então, é muito importante a gente estar lembrando disso. Agora, olhando para a etiologia novamente. Febre reumática, falei da válvula, falei do anel mitral, estou falando dos componentes aqui para a gente falar sobre incompetência ou insuficiência da válvula mitral. O que mais? Vamos, envolvimento do músculo cardíaco. O que pode envolver o músculo cardíaco? Que agora já não é... antes. Existe um componente primário que aciona, que atinge a válvula mitral, que é comum, tá? Em ambiente de ambulatório, no hospital, e aí vem a semiologia médica, que é muito importante para vocês. O que eu digo? Quando o paciente ele está no seu consultório, ele tem mais de 50 anos, você praticamente exclui febre reumática. Eu não estou dizendo para você que exclui totalmente, porque medicina de vocês não é matemática, ela é dinâmica, mas é para você pensar em outra doença. Se você tiver suspeita de uma incompetência ou de uma insuficiência mitral. Então,
eu falo, olha, a maioria dos casos de insuficiência mitral acima de 50 anos é por degeneração mixomatosa da válvula, depósito de complexo mixoide. A válvula fica molinha por causa desse depósito mixoide de proteínas, né, que é depositado na válvula, ela fica molinha e fica incompetente. Aí você vai ver a anátomo patológico do paciente, eu peço sempre, né? Então a gente está lá fazendo a avaliação, o paciente tem insuficiência mitral, aí escuto, paciente de 52, 53, 55 anos, e aí eu falo assim, foi trocada a válvula do paciente, a gente não sabia corretamente qual que era. E outra coisa interessante que faz diagnóstico diferencial. Quando você vai escutar um paciente de insuficiência mitral, e ela é reumática, além do paciente ser muito jovem, dificilmente está isolado, porque lembra, 25% só é uma estenose mitral isolada, só está na válvula, só está na folheto mitral, a doença. Geralmente ele é plurivalvar. Então, quando é febre reumática, você olha para as outras estruturas, tem alteração. Uma doença alveolar aórtica, tem uma doença tricúspide associada, ela é plurivalvar. Além de ter uma situação patognomônica que eu disse para vocês, que realmente, se você vê, fala assim, isso aqui é febre reumática. Vamos dizer que você pegue lá uma válvula mitral e você está com dúvida. O paciente é mais jovem, pô, isso aqui estou achando que é febre reumática. Aí você pede para o seu ecocardiografista ver se tem fusão comissural. Se tiver fusão comissural, fecha. É febre reumática. Se não tiver, aí você tem que buscar outras causas. Porque fusão comissural é patognomônico, tá? De doença por febre reumática. Então, é quando você tem uma válvula com um acometimento isolado da válvula, né? Agora, depois de 50 anos, você não tem fusão comissural, né? E você tem uma válvula incompetente, pensa em degeneração mixomatosa da válvula, porque é o mais comum. Faz um anato patológico depois da troca, eu só falo para os alunos, abre aí e fala para mim, lê. Fala, doutor, degeneração mixomatosa da válvula. Poxa vida, tá vendo? Então, é semiologia. A idade, ao momento que você pega o seu paciente, você vai fazer. Tá uma válvula calcificada, doutor. Pode ver que é mulher. E geralmente vem associado com quem? Com uma doença, quando você tem insuficiência mitral, numa mulher, ela geralmente é hipertensa, ela é diabética, ela é obesa. Então, uma série de comorbidades associadas. Tá? Então, lembrar nisso aí. Usa inibidorzinho de apetite. Né? Tá? Outra situação lá dos componentes. Nós falamos da válvula, falamos do anel. E da parede. Aí é secundário. Parede ventricular esquerda. Imagina, se você tiver uma doença de Chagas, o ventrículo esquerdo vai dilatar e, consequentemente, vai dilatar o anel mitral. Aí a válvula vai ficar incompetente, porque traz essa válvula para trás, você tem uma dilatação ventricular, né? O folheto ventricular aí também vem junto, aí uma incompetência valvular por uma doença de Chagas. Aí já se não é o problema da válvula, né? Aí você tem que tratar o músculo cardíaco. Tá? Mas gera uma insuficiência, uma incompetência valvular, um sopro ali naquela região. E aí, lógico que o tratamento é diferente, você não vai mexer com a válvula, né? Porque é secundário. O que adianta trocar a válvula, você tem uma doença no músculo? Não adianta nada. O músculo vai continuar ficando doente e você vai ter problemas com essa válvula de novo. Então, não se troca a válvula mitral numa incompetência secundária. Não se troca. Agora, quando é primária, sim, aí você, mesmo dependendo do grau, até com graus mais importantes, se for refratário ao tratamento clínico, aí, pelas novas diretrizes, a gente troca a válvula, sim. Eu tenho um caso de um menino, que era um menino que estudava medicina no Paraguai, veio para cá, estava com dispneia paroxística noturna, ortopneia, e por incrível que pareça, ele passou por vários médicos aqui em Prudente, foi no pneumologista que achava que era pulmão,
o irmão dele e a mulher do irmão dele era anestesista. E eles acharam que era pulmonar, que qualquer coisa era pulmonar. O moleque cortou pneu, espilepsia noturna. E outra coisa que estava importante nele, que acho que ninguém observou, ele tinha estágio jugular bilateral. Bom, se você olha, se a gente falando aqui, se o paciente tem estágio jugular bilateral, qual o diagnóstico que você dá? Insuficiência cardíaca direita. Né? Pelo menos isso ele tinha já na primeira análise. Ele entrou no consultório, quando ele entrou no consultório para conversar comigo, eu olhei para ele. Primeira coisa que eu olhei quando ele chegou, ele primeiro que estava branco, com a pele mais pálida, empalidecida. Quer dizer, ou ele estava assustado, ou ele tinha uma incompetência muscular ventricular esquerda. Ele tinha uma insuficiência sistólica esquerda, porque não conseguia oxigenar a pele dele. Segunda coisa que eu observei nele, que ele tinha um estágio jugular bilateral, apesar do pescoço curto, de ser baixinho. E aí eu já fiz diagnóstico de insuficiência cardíaca direita, sem perguntar nada para ele, sem conversar nada. E aí a conversa aqui, quando senta na frente da minha mesa, o primeiro papo que vem é o seguinte: não, doutor, já passou, ó. Aí já passou por todos os pneumologistas, não sabe o que é, e está com falta de ar, não sei o quê, e foi falando, né? E eu comecei a conversar com ele. Como é que foi? Eu falei, não, estava lá, doutor, no Paraguai, comecei. Normal, estava um pouquinho cansado, mas comecei a ficar mais cansado quando andava. E aí comecei até levantar, ficar sentado um pouco mais de travesseiro para respirar melhor. Acordava à noite fora de ar, ele mesmo foi contando, estava no quarto ano de medicina. Ele foi contando, eu fui ouvindo, falei, isso aí é... Ele estava com insuficiência cardíaca congestiva, porque a direita eu já sabia que estava. E agora com ortopnea, espinéia noturna, eu sabia que estava do outro lado. Quer dizer, ele estava com ICC e secundária hipertensão pulmonar, ele teve uma doença mitral, ele teve uma doença ventricular esquerda, eu não sabia por causa de quê, né, porque era uma pessoa muito jovem, pensando muito jovem, pensar em febre reumática, claro. Mas era uma doença mitral isolada, não era associada, não era plurivalvar. Então eu desconfiei de não ser reumático. Mas depois eu fiquei sabendo que ele usava anabolizante, né? E acabou atingindo a válvula mitral, até usando de drogas, essas coisas. E aí ele estava com uma terceira bulha, com estágio jugular, o cara estava morrendo afogado. E ninguém viu. Passou por pneu, passou por cardio também. O cardio não viu. Interessante, né? E aí foi onde que levei para o hospital e foi uma briga danada para operar esse moleque. Acabou que, resumindo aqui, ele operou, trocou a válvula, colocou a válvula biológica. E numa briga minha com ele lá, com a família, eu falei, ó, vocês colocam a válvula paciente, eu abandono o caso. Porque se ele não trocar, ele vai morrer ou ele vai precisar de um transplante cardíaco. E eu não vou participar disso. E aí foi onde ele trocou e hoje o ventrículo esquerdo dele normalizou. O moleque voltou a fazer medicina, está ativo, está bem, graças a Deus. Então é um caso, né, que eu estou explicando para vocês, tá? Caso que eu tive. Foi um caso interessante. Tive muitos outros, eu tive outros casos interessantes. Esse é um caso muito interessante, foi de um amigo meu. Bom, então, repare que você pode ter outros problemas dentro para causar incompetência. Então, eu falei da miocardiopatia chagásica, né? Posso falar também da miocardiopatia isquêmica. Então, o paciente com uma doença muscular por causa das coronárias não estão alimentando bem o ventrículo esquerdo, dilatação ventricular e incompetência valvar, insuficiência valvar mitral. Tem que pensar. Então, nas outras causas. Agora, imagine o seguinte. Vocês sabem quantos por cento, qual é a percentagem de miocardiopatia dilatada sem causa? É enorme. 49%, ou seja, quase a metade. Ou seja, você vai procurar um monte de situações que causam insuficiência mitral, sendo primária e secundária, e vocês às vezes não vão achar absolutamente nada, e é o que a gente chama de miocardiopatia dilatada idiopática.
Ou seja, para nós médicos burros, que não sabemos nada, não sabemos o que aconteceu com aquele paciente. Alguma coisa aconteceu. Coronavírus, né? Pode ser uma doença viral, pode ser um saco B, né? Você não sabe. E passou por ali, fez o estrago e foi embora. Tá? Então, é muito importante isso, a gente saber dessas situações, né? De etiologia. Tá? Isso para a gente ter um pouquinho de noção. Ah, uma coisa interessante que eu quero que vocês saibam desses problemas. No paciente, lembram que o paciente dentro da cavidade ventricular esquerda, nós temos dois músculos papilares, né? Nós temos o músculo papilar póstero-medial, que dá sustentação à parte posterior da válvula mitral, e nós temos o músculo anterolateral, que dá sustentação à parte anterior da válvula, tá? Qual que é a diferença entre o músculo papilar póstero-medial e o anterolateral? Ela é muito grande. Por quê? Porque o músculo póstero-medial ele sai do septo ventricular aqui. Eu vou mostrar para vocês na imagem, vocês vão ter noção melhor do que eu estou falando. E ele é irrigado apenas, a coronária direita sai lá do ósseo coronariano, né? Pega ali a margem direita do ventrículo, do átrio ventrículo direito, né? Depois ela vem para baixo e ela emite alguns ramos marginais e um ramo também que dá nutrição para o nódulo ventricular, um ramo que dá para o nódulo sinusal, para o nódulo ventricular, e um ramo chamado descendente posterior, que alimenta o músculo papilar póstero-medial. Só ele alimenta. Ele só tem uma fonte de alimentação, de fonte de energia, que é por essa descendente posterior. Então, agora você imagina o paciente tendo um infarto na coronária direita lá, pode ser até medial, um terço médio da coronária direita. Vai pegar a posterior. Vai necrosar quem? Músculo papilar posterior. Terceiro dia de evolução na UTI. A gente fala que o paciente com infarto de parede inferior, que geralmente é coronária direita, é filezinho. É o melhor infarto que tem dentro da UTI. E aí o que acontece? O paciente terceiro dia de evolução, você vai dar alta para ele, vai para o quarto. O paciente faz uma ruptura do músculo papilar por necrose, as cordinhas que estavam ali presas nele, vai embora. A válvula mitral sobe para cima na contração isovolumétrica. Existe uma regurgitação importante para dentro da cavidade atrial esquerda. Se o átrio esquerdo não está preparado para receber esse sangue, já imediatamente esse volume de sangue vai para dentro das veias pulmonares, capilar pulmonar, transsudação papilar pulmonar, edema agudo de pulmão e morte. É alta a probabilidade de morte desse paciente se você não souber fazer o diagnóstico. Porque você tem que abrir e reparar a válvula imediatamente. E o paciente morre. Por isso que o médico tem que estar atento dentro da UTI, escutando sempre o paciente. Faz a ausculta quando chega, opa, a válvula está bonitinha, e faz a ausculta quando vai embora. Se tiver algum escapezinho, se escutar alguma coisinha, opa, faz um eco rápido e dá para tentar substituir e reparar essa válvula. Então tem coisa que tem que tomar muito cuidado dentro do UTI, né? Mas filezinho mata, já vi dentro de UTI. Né? Tá tudo bem. Esse é o seguinte, ou é uma calmaria total, vai na praia. Sabe aquele mar maravilhoso, mar-maré, aquela coisinha linda, você pode até pôr um pranchão lá, um stand-up para você fazer. Tá desse jeito lá dentro da UTI. De repente, é onda de 3 metros. Né? Então é desse jeito. UTI coronariana, ou é onda em maré, ou é marezinha, né? Ou é onda de 3 metros. Ressaca de furacão. Tá? Pensar nisso aí. Então, interessantíssimo aí, né? Essas coisas que estou dizendo para vocês. Para a próxima aqui. Então, eu disse para vocês. Dentro do que eu disse lá.
o músculo papilar anterolateral, o músculo papilar anterolateral, aquele que fica preso na parede anterior do ventrículo esquerdo, ele tem 2 ramos que faz a alimentação dele ali. É o ramo diagonal que vem da descendente anterior, ou chamada interventricular anterior, mais comumente chamado como descendente anterior. Então, tem um ramo diagonal que vai lá e alimenta ele, e tem um ramo marginal da circunflexa, da artéria circunflexa, que alimenta ele. Então, ele é suprido por 2 artérias. Então, dificilmente o músculo anterolateral ele tem ruptura. Então, a válvula anterior fica muito bem preservada. Tá? Tá, vamos dizer, se tem um infarto de parede anterior com comprometimento da DA, da interventricular anterior ou descendente anterior. Tá, você vai ter um comprometimento da diagonal, mas ela está protegida pela marginal. Então, dificilmente você tem ali dificuldade de suprimento de oxigênio para o papilar anterolateral. Ok? Então, aqui é só a coisa que eu já falei para vocês, eu não vou repetir. Tá? Ah, gente, quando eu dou aula para vocês, eu não fico olhando para esses slides, não, porque já os slides realmente já estão aí só para vocês estudar, tá? Já dei tanta aula, que não preciso desses slides. É mais importante para vocês mesmo, assim. Tá tudo explicado aqui. Vamos para o aspecto fisiopatológico, interessante. O aspecto fisiopatológico. Muito bem. Deixa eu minimizar aqui. Ok. Olha só, gente. Aqui praticamente a nossa aula termina, porque o que eu vou explicar aqui é o que acontece e bem diferente do que acontece com o paciente com estenose mitral. Olha só. Então, durante a contração isovolumétrica, como eu disse para vocês, segunda fase do ciclo cardíaco, o músculo cardíaco ele se contrai e faz com que 50% do sangue se desloque para dentro da câmara atrial esquerda, que é uma câmara de baixa pressão. E está em baixa pressão também. Além dela ser uma de baixa pressão, ela está em baixa pressão. Então, ela recebe sangue da veia pulmonar e está também recebendo sangue regurgitado da contração isovolumétrica. O que acontece? Lembra que esses pacientes, eles, pelo menos com febre reumática, eles ficam assintomáticos aí, e até mesmo com outras doenças, né? Eles ficam assintomáticos aí por 20, 25 anos, 30 anos, né? Por quê? Porque esse sangue que vai regurgitando para dentro do átrio esquerdo, e aqui tem uma facilidade maior para esse paciente ficar assintomático, né? Que tem contribuição ou ajuda do ventrículo esquerdo na adaptação cardiovascular dos volumes que vai e que volta, né? Então, veja, eu tenho na contração um retorno de sangue e meu átrio ele se hipertrofia e dilata, né? E mantém as pressões contidas dentro do átrio esquerdo. Aí, durante a contração atrial ou na pré-sístole ventricular, né, ele enche esse ventrículo esquerdo com mais volume de sangue, claro, porque voltou 50% de sangue para dentro do átrio esquerdo. Aí o ventrículo esquerdo se hipertrofia e dilata ao longo do tempo. Então, eles ficam se adaptando aí, um com o outro, um ajudando o outro e tal. E esse paciente é assintomático. E o ventrículo crescendo e o átrio crescendo. E aqui preservado e até a parte sistólica anterior também preservada. Então, veja que é uma doença super adaptativa do ponto de vista de sintomas, né? E aí que a gente olha outros parâmetros para poder, inclusive, intervir no paciente com insuficiência mitral. Claro que os sintomas são importantes, mas às vezes, quando você olhar os sintomas, você está muito atrasado. Então, aqui, ó, o que acontece? Eu tenho uma contração isovolumétrica, abertura da válvula mitral, insuficiência valvular mitral, incompetência e refluxo de sangue. Quantos por cento que vai daqui para dentro? 50%. Os outros 50% vai para onde? A aorta. Abre a válvula aórtica e vai. Por isso que a gente agora sim, pode conceituar 2 coisas que eu quero que vocês aprendam.
Dois conceitos, chamados conceitos de pré-carga e o outro de pós-carga. O que acontece na pré-carga de um paciente com incompetência da válvula mitral? A pré-carga. O primeiro conceito, o que é pré-carga, né? É toda a quantidade de sangue que chega dentro do ventrículo esquerdo. Ou melhor, ou também, claro, se você pensar no ventrículo direito, é a mesma coisa. Então, toda a quantidade que chega dentro dos ventrículos é considerada pré-carga. Tá? Isso é pré-carga. Então, pensando só em pré-carga, quando eu faço a sístole ventricular ou a contração isovolumétrica, faz com que haja retorno de 50% de sangue para dentro do átrio esquerdo. Vem mais quantidade de sangue vindo lá das veias pulmonares para dentro do átrio. Quer dizer, eu tenho mais volume dentro do meu átrio. Vai começar a primeira fase do ciclo cardíaco, que é a fase diastólica ventricular. Então, na fase diastólica ventricular, em que o meu ventrículo esquerdo tem menor pressão do que o átrio, esse volume de sangue aqui contido durante a primeira fase está bem maior, tem muito mais peso, porque teve refluxo na sístole de 50% de sangue do VE, e aí aquela quantidade de sangue que chegou dentro do átrio esquerdo. Agora vai vir um monte de sangue aqui durante a primeira fase para dentro do ventrículo esquerdo. Então, a quantidade que chega dentro do ventrículo esquerdo é menor, maior ou igual? Dentro do ventrículo esquerdo. O que vocês acham? Durante a primeira fase do ciclo cardíaco. Maior, né? Muito mais sangue chegando dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, a pré-carga é menor, maior, menor? Maior, menor ou igual? Como é que é a pré-carga desse ventrículo esquerdo agora? Se tem mais sangue chegando. Pré-carga? Maior. Maior. Perfeito. Então, o paciente com incompetência da válvula mitral, ele tem uma pré-carga maior, aumentada. Uma pré-carga maior ou pré-carga aumentada. Tá? Vamos pensar aqui na aula passada. Vamos pensar agora que já vocês sabem o que é pré-carga. No caso da estenose valvar mitral, na estenose, né? Na primeira fase do ciclo cardíaco, que é a fase de abertura da válvula mitral, que marca a abertura. Uma válvula estenótica ou com dificuldade de abrir, vai fazer com que o sangue contido do átrio vai vir menos sangue para dentro da cavidade ventricular esquerda ou mais sangue? Menos sangue, né? Se vem menos sangue, como é que está a pré-carga na estenose mitral? Maior, menor ou igual? Menor. Menor. Então, a pré-carga está diminuída. Certo? Então, no paciente com estenose mitral, eu tenho uma pré-carga diminuída. No paciente com insuficiência mitral, eu tenho uma pré-carga super aumentada. Pré-carga aumentada. Vai por super aumentada, que é exagero. Põe pré-carga aumentada, se eu pedir. No caso, numa prova. Então. Deu? Bom, isso é o conceito de pré-carga. E pós-carga? O que é pós-carga? Bom, durante a contração isovolumétrica, esse ventrículo está cheio de sangue, beleza. Mas, no esvaziamento, 50% vai para dentro do átrio. Os outros 50% vai para dentro da aorta, na abertura da válvula. Então, tem menor volume de sangue entrando aqui. Lembrando que fração de ejeção ventricular, ou seja, quantidade de ejeção de sangue do ventrículo para a aorta, ela é dada por uma formulazinha chamada assim. Fração de ejeção é igual ao volume diastólico final. Perdão, volume diastólico final menos volume sistólico final sobre volume diastólico final. Sobre volume diastólico final. Então, fração de ejeção é igual a volume diastólico final menos volume sistólico final sobre volume diastólico final. Ou seja, se a gente pegar e aplicar essa fórmula num paciente com insuficiência mitral,
nós vamos ter uma fração de ejeção aumentada. Por quê? Se você dividir, vai dar uma fração de ejeção aumentada e superestimada. Tá? Por isso que a gente, quando vai olhar para esses pacientes, a gente olha muito para a fração de ejeção, porque uma fração de ejeção num paciente normal, que não tem incompetência da válvula, aqui, ó, vamos dizer que sua válvula esteja funcionando normal. Sua válvula aqui está, durante a contração ventricular, ela se fecha, toda, 100% desse sangue vai para dentro do cajado aórtico aqui, através da válvula aórtica. Vai embora. Tá? Não regurgita nada, tá? Beleza. Igual eu e você aí, não tem doença. Tá? Até para o contrário, né? Não temos doença no coração. Claro, se você pegar a fração de ejeção desse paciente, é considerada normal 55% de fração de ejeção. Fração de ejeção de 55% no paciente sem competência valvar é normal. Mas nesses pacientes que têm competência, 55% de fração de ejeção já é dita como fração de ejeção baixa, já é hora de operar. Olha só. Que coisa difícil, né? Que você tem que imaginar. Mas por quê? Porque nós sabemos que ele tem uma fração de ejeção superestimada em função da regurgitação de 50% que vai para o átrio. Então não tem 100%. Então quer dizer, como ele está, esse ventrículo esquerdo provavelmente já está doente, não consegue jogar esse volume menor de sangue que seria para dentro da aorta, porque já está castigado pelo volume diastólico que vem machucando ele ao longo do tempo. E aí a fração de ejeção ela se torna mais baixa, que para um paciente normal seria 55%, agora para ele já é baixa demais. Tanto é que a gente fala o seguinte, olha, fração de ejeção nos pacientes com insuficiência mitral de 61%, 62%, beleza, aguarda, sem problema. Aguarda, vamos acompanhar ele anualmente, vamos escutar ele, ver se ele não muda, se ele não tem sintomas, geralmente não vai ter, porque ele é super adaptado. E aí, no outro ano, você vai ver, ele está baixando. Ele baixou de 62 para 61 para 60. Está na hora de operar. Porque você vai operar esse paciente, trocar essa válvula com o quê? Com o ventrículo esquerdo dele preservado, e esse paciente simplesmente vai voltar, o átrio dele vai voltar normal, o ventrículo normal, tudo isso aqui recupera. E o paciente vai ficar muito bem, obrigado, ao longo do tempo. Né? Então, o cardiologista tem que estar atento. Né? Não é só dar medicação aqui que diminui pré-carga. Né? Às vezes, o paciente tem um pouco de hipertensão, você dá um inibidor AT2 para ele, faz uma vasodilatação periférica, melhora a saída do ventrículo esquerdo e tal, melhora a fração de ejeção, o paciente fica bem. Ok? Mas ele não se resolve. Então, os medicamentos são apenas ponte para o tratamento definitivo, que seria a troca da válvula. Tá? Então, isso seria mais um dado. Que seria aí para poder indicar cirurgia no doente. Então, mas isso pode, do ponto de vista sintomático, causar sintomas? Sim. Não com uma estenose mitral, né? Não com uma estenose mitral. Porque estenose mitral, lembra tanto de sintoma que dá? Tem dificuldade de escoamento, o ventrículo esquerdo praticamente não participa, porque ele é até rudimentar, se for isolado, uma estenose mitral isolada, que é a mais rara, mas para que vocês também não se confundam, eu penso em vocês lembrar sempre de estenose mitral isolada, sem outros componentes de doença, para poder aprender isso. Porque a estenose mitral isolada, quem fica dilatado só é o átrio, não tem participação do ventrículo. Praticamente não tem. Então, os sintomas são mais retrógrados. O que acontece? Esse átrio esquerdo ele fica muito dilatado, hipertrófico inicialmente, dilatado, começa a ter acúmulo de sangue aqui pela tríade de Virchow, que eu falei para vocês, né? Hipercoagulabilidade, lesão endotelial, né? E acaba que esse paciente estase venosa, etc e tal, estase arterial, e ele passa a ter coágulos. Um dos sintomas é o tromboembolismo. Lembra que 20% desses casos sofrem tromboembolismo e 25% morrem por causa da embolia, por acúmulo de sangue coagulado aqui dentro. Isso seria um dos sintomas, claro. Estou falando, tem outros, né? A própria cardite reumática, tanto na insuficiência como na estenose, pode causar fibrilação atrial.
E aí você perde aí pelo menos 30% de capacidade de sístole do átrio e 20% da capacidade do cisto do ventrículo. Isso pode causar por si só os sintomas iniciais de dispneia do paciente. Assim como ele perde a capacidade de contração ao longo do tempo, 25 anos, 30 anos aí se adaptando, fadiga, então essa pressão gerada dentro da cavidade atrial esquerda, que seria 12 milímetros de mercúrio normal, né? Passa de 25, ele começa a jogar aqui 16, e o paciente começa a transudar para dentro do capilar, e começa a ter dispneia progressiva, e aí ortopneia, né? Dispneia paroxística noturna, além de ele também causar uma hipertensão retrógrada nas arteríolas, né? E lembra que também as veias brônquicas, elas também podem romper lá em função dessa hipertensão das arteríolas aqui e causarem um escarro hemoptoico de coloração escurecida, hipertensão pulmonar, hipertrofia de VD, muito mais raro isso, né? Os sintomas da direita. Mas lembra que aquele paciente com insuficiência mitral, que eu disse para vocês de 40 anos, ele acabou tendo hipertensão pulmonar, né? Ficou muito tempo lá, tentando resolver a coisa sozinho. Aí, o que acontece? Hipertrofia da camada média, colabamento, hipertensão arterial pulmonar, hipertrofia ventricular direita, dilatação, insuficiência tricúspide, retorna para as cavas, vai até jugular, estágio jugular reflete as maiores pressões dentro do ato direito. Cava inferior, edema de membros inferiores. Até edema de membros inferiores aquele cara tinha. Então ele tinha tudo de sintoma. No caso da insuficiência mitral, ele era insuficiência mitral. Então, insuficiência mitral pode levar também a essa situação? Pode. Muito mais raro, mas o cara tem que ser muito tigrão. E era médico, hein? Tá? Ou então, eu estou falando tigrão, mas às vezes também o que aconteceu? Como esse ventrículo esquerdo é muito adaptativo e o outro também é muito adaptativo, ele pode ter descompensado de uma hora para outra, sem ir ao médico. Está lá bem, doutor. Estava bem, de repente começou. Foi isso que aconteceu mesmo que ele disse para mim. Ele passou um tempão bem, tal, fazer exercício, de repente ele começou a sentir falta de ar. E quando de repente ele começou a sentir falta de ar, vocês terem uma ideia, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo desse paciente era de 40%, gente. Era de 40%. Então, é muito raro a gente operar um doente com fração de ejeção de 40%. Mas como eu tinha certeza que o problema dele era na válvula, não era secundário, não é uma doença muscular, um paciente muito jovem, né, um coronário normal, a gente fez o CAT dele, os coronários estavam alimentando bem. Tudo bem, essa pode ser uma doença secundária, mas nós não achamos nada, não tinha artrite, não tinha lúpus, não tinha nada. Idiopático, doutor. Não, então, quando você tem dúvida, o que a gente pensa? Como é que está o grau de refluxo de sangue? Para não mentir. Meu celular falando para não mentir. Celular, né? Quando que a gente faz indicação de doença, de cirurgia, nos pacientes com fração de ejeção muito baixa aqui, no caso? Poxa, no caso aqui, o que eu tive que pensar? Dar medicamento para ele, melhorar a função ventricular e esperar a hora do transplante cardíaco. Não. Eu falei assim, eu preciso ver o refluxo do sangue, como é que está a regurgitação para o átrio esquerdo com fração baixa. Se essa regurgitação do ventrículo, mesmo com fração baixa, estiver ainda muito grande para dentro do átrio, que ele tem músculo. Então tem que trocar. Se você atrasa um pouquinho mais, aí sim, aí você perde músculo, não dá para operar mais. Foi o que eu fiz com ele. Hoje a família toda é agradecida, né? Ver os olhinhos dos irmãos dele, isso é compensador na medicina, sabe? E eu enfrentei médicos aí que não opera, foi outros médicos que era no caso, a cunhada era médica, né? Levou em outros médicos também, claro. Foi tirar dúvida e tal e coisa, mas no final
tomou decisão aí, ele, falei com ele, tomou decisão, porque senão ia abandonar mesmo. E ele, graças a Deus, está muito bem, obrigado. Bom, esse é um caso. Então, dispneia. O paciente pode aqui aparecer ortopneia, dispneia paralítica noturna, pode apresentar tudo isso que eu disse para vocês. Muito raramente você vai ver esses pacientes apresentam tromboembolismo, aquele negócio do escarro hemoptoico de cor escurecida, como no estenose mitral, não vai apresentar. Ele pode apresentar diminuição anterógrada do volume? Pode, se baixar muito a fração de ejeção, ele pode começar a ter, pode ter débito cardíaco diminuído, já por incompetência do músculo do ventrículo esquerdo. E aí você tem baixo débito por incapacidade de contração ventricular. Então, esse paciente passa a ter baixo débito cerebral, baixo débito na região dos membros inferiores. O que é débito cardíaco? Volume sistólico vezes frequência. Então, mesmo com volume sistólico aqui, você não tem força de contração para elevar esse volume para dentro do cajado. E o paciente já com falência do ventrículo esquerdo, né? Incompetência histórica do ventrículo esquerdo por falência muscular. E aí, o que adianta? Então, conceito de pós-carga. O que é pós-carga? Nós falamos de pré-carga. Conceito de pós-carga. Pós-carga é a resistência do músculo ventricular ou da parede, no caso, resistência da parede ventricular ou da parede da aorta durante a ejeção ventricular. Durante a ejeção ventricular. Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui nesse caso mesmo, de insuficiência mitral. Bom, durante a contração, fase compensada, tá, gente? Estou falando de paciente assintomático, está compensado. Durante a contração isovolumétrica, 50% de sangue vai para dentro do ato, certo? E os outros 50% vêm para cá, para dentro da aorta. Então, o que você acha que o aparelho do ventrículo está recebendo aqui de tensão? Menos tensão ou mais tensão? Só responde isso para mim. Mais ou menos tensão? Está vindo menos 50% ou mais 50% para dentro da aorta? Hã? Pode responder alguém aí. O que vocês acham? 50% foi para o ato, certo? Os outros 50% vai para a aorta. Então tem menos tensão. Se tem menos tensão, tem menos resistência. Então a pós-carga é o quê? Aumentada, igual ou diminuída? Se tem menos resistência. Diminuída. Diminuída. Então, num paciente com insuficiência mitral, nós temos pré-carga aumentada e pós-carga diminuída. Vamos mudar. Vamos voltar na aula anterior. Estenose mitral, dificuldade de abertura da válvula mitral. Nós temos pré-carga, o quê? Diminuída ou aumentada? Pode falar. Diminuída. Diminuída. E pós-carga, aumentada ou diminuída? Hã? Como é que esse volume menor de sangue vai dar maior ou menor tensão às paredes? Menor. Hã? Menor. Menor. Então, no paciente com estenose mitral, eu tenho pré-carga diminuída e pós-carga? Também diminui. Também diminuído, tá vendo? Então, aprender o conceito de pré e pós-carga. Então, olhando para a doença, você consegue também dar conceito de pré e pós-carga. Saber o que é isso. Não é para qualquer um não, tá, gente? Isso é aula aqui para residente, médico de cardiologia, e para gente capacitada já na Universidade de São Paulo, o pessoal tem essas noções. E é que a gente quer que vocês sejam capacitados como tal, ou melhor do que eles. Né? Isso não é para qualquer um. Tá? Muito bem. Parabéns. Então, já sabemos o conceito de pré e pós-carga. E já sabemos também que é essa doença superadaptativa que causa poucos sintomas e que você praticamente você tem que olhar, aqui sim eu posso dizer para você,
É claro, pô, se você é um cara mais experimentado e você tem semiologia, se você sabe semiologia, gente, bem, a base de sustentação da medicina é semiologia médica. Você tem essa conversa. Lembra que eu falei, o paciente entra no meu consultório, eu converso com ele, eu olho para ele, eu olho o pescoço dele. Antes de conversar com ele, eu já estou olhando tudo nele. Quer dizer, isso é visão ectoscópica, a visão inspecional do médico. Você tem que ter essa visão. Ah, você vê, você passa na rua assim, às vezes você está observando as pessoas, já você dá diagnóstico. Ah, que o paciente anda daquele jeito, ele tem tal coisa. Olha lá, está os jugulares, paciente é cardíaco. Você vai, automaticamente, com o tempo, vocês vão fazendo diagnóstico, vocês vão começando a ficar meio doido, sabe? Meio doido. E começa a dar diagnóstico na rua, né? Do paciente, só por olhar, por olhar, vocês sabem o que está acontecendo. Claro que não é seu paciente, mas você olha. E aí, interessante esse problema da deficiência mitral, porque você pode, por exemplo, numa palpação, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para frente. Acabei fazendo fisiopatologia, tá tudo aqui, tá, gente? Falar da onda A, das ondas A aqui, onda B, né? Lembra do pulso venoso jugular, né? Quando a gente fala de pulso venoso jugular, quando você está olhando para o lado esquerdo, você está olhando indiretamente com o cateter Swan-Ganz às veias pulmonares. Deixa eu voltar lá para vocês. Deixa eu voltar. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, veja, você vai encunhar um catéter de Swan-Ganz aqui na pulmonar do paciente, até onde você conseguir encunhar esse catéter, porque você vai enxergar indiretamente através dos capilares aqui, das veias, as pressões que estão oscilando dentro das veias pulmonares, né? E tudo que acontece dentro do átrio. Então, por quê? Porque as pressões retrógradas vão refletir aqui e vão te informar através do catéter Swan-Ganz aquelas oscilações que nós teríamos do lado direito na jugular, eu tenho aqui na veia pulmonar. O que acontece dentro do átrio esquerdo. Mesma coisa. Então, como é que tá? Como é que você acha que está a onda A aqui do átrio esquerdo durante a contração atrial? Tem alguma dificuldade desse sangue descer para dentro do ventrículo aqui, no insuficiência mitral? Você acha que tem, não? Tem volume grande, tem peso e tem abertura. Tem dificuldade para descer? Não, né? Desce até com muita facilidade. Então, a onda dele é normal. A onda do flebograma desse lado. Onda normal. Muito bem. E a onda de enchimento atrial? Como é que vocês acham que vai estar? Normal, diminuída ou aumentada? Esse átrio aqui está enchendo mais ou menos? Responde aí alguém para mim. Aumentada? Aumentada. Então, se você tem uma onda V num paciente com insuficiência mitral, sua onda V está o quê? Pode falar. Aumentada. Aumentada. E a gente chama essa onda V aumentada de onda V gigante. Tá? De onda V gigante. Então, muito maior do que a onda A. Lembra que a onda A ela tem 2/3 maior que a onda V. Então, quando você vê a onda V muito aumentada, acima da onda A, você fala de onda V gigante e, geralmente, o paciente com insuficiência mitral ele causa esse tipo de enchimento. Claro, natural. Por quê? Por quê? Porque eu tenho, durante a sístole ou contrações volumétricas, 50% de sangue regurgitado para dentro do átrio esquerdo, desculpa, gente, por dentro do átrio esquerdo, e quantidade de sangue que vem através das veias pulmonares, enchendo o átrio esquerdo. Então, tem muito mais sangue aqui dentro. E a onda V nada mais é do que uma onda de enchimento atrial, lembra? Tá? Então, isso é a onda V gigante no paciente de insuficiência mitral. Isso que você vai observar. Tá? Beleza. Então, deixa aqui, vamos ver mais alguma coisinha. Tá. Como é que nós estamos de tempo aí, gente? Deixa eu ver meu relógio aqui. Tem tempo. Terminando já.
Vou mostrar algumas coisinhas, dá tempo de mostrar. Beleza. Então, o paciente, avaliação clínica, tudo, esse negócio importante, né? Fazer história clínica, semiologia é mais importante, né? Quando a gente for avaliar o paciente de ponto de vista de exame físico periférico, deixa eu sair daqui um pouquinho. Quer deixar assim? Depois eu volto aqui. Deixa assim mesmo. Deixa eu voltar aqui, vai. Espera só um minutinho que eu quero colocar uma foto aqui para vocês. Então, repare que durante a contração isovolumétrica, é lógico que é muito rápido, né, gente? A gente pega, ó, repare que durante a contração isovolumétrica, eu tenho a válvula mitral fechando e já tem regurgitação para dentro do átrio esquerdo, tá? Na terceira fase, aí você vai começar a válvula, veja que a válvula aorta está fechada, então não se tem fluxo de sangue para dentro, tá? Mas aqui já tem fluxo de sangue, tá? Então, repare que quando eu tenho uma incompetência, eu já tenho, durante a contração volumétrica, 50% de sangue contido dentro do ventrículo indo para dentro da válvula. Essa é uma imagem que poderia ser melhor, mas é o que eu achei aqui. Então, e dá esse som de sopro, né? Claro que você teria aqui, durante a contração, você teria tum, né? Tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Como você tem uma insuficiência valvar mitral, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse sangue vai passar por entre as válvulas e vai causar um som por perda de energia de movimento e energia sonora, e que vai ser um sopro sistólico rude, chamado tá, 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 tá. Tá? Então é o que tá, praticamente é o que está acontecendo aqui. Só não está escutando o tá, né? Geralmente esse sopro, ó, como o sangue ele regurgita para dentro do átrio, ele vai, dependendo da válvula também que está rota, se a válvula anterior que está rota, ela bate bem aqui na parede lateral do átrio esquerdo. E aí irradia esse sopro para a região axilar anterior aqui, bem fácil. Quando você vai com o seu estetoscópio, vou voltar aqui de novo. Quando você vai com o seu estetoscópio para a região ali da aorta, né, no foco aórtico, que é aqui o segundo espaço intercostal direito, praticamente esse som fica bem diminuto, pequeno, e some quando você vai lá no pescoço, você não escuta nada. Aí você vem aproximando o estetoscópio de novo na parte do foco mitral aqui, fica alto e aumenta mais aqui na parede da região axilar. Tá? Só para mostrar isso aí. Vou tirar essa foto aqui que eu quero mostrar outra coisa. Beleza. Então,
Ok. O que nós vamos ver num paciente do ponto de vista de exame físico, no paciente com insuficiência mitral? Primeira coisa, exame físico periférico. Né? O exame físico periférico desse paciente, eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar os pulsos arteriais. Então, o pulso arterial desse paciente, principalmente pulso pedioso e pulso arterial radial, você vai avaliar. Então, tensão, frequência do paciente, o ritmo, a amplitude de pulso e a similaridade. Beleza. No paciente com insuficiência mitral, o que você acha? Como é que está a tensão da parede arterial radial desse paciente? Como é que vocês acham que está? Está mais tensa, menos tensa, média ou tensa? Não tem 50% de sangue indo para lá? Menos tenso. Menos tensa. Perfeito. Então, você vai pegar um pulso menos tenso. Outra coisa, tem 50% de volume. Aliás, vamos falar da frequência cardíaca. Como tem 50% de menos volume, para manter débito cardíaco, eu preciso do quê? Volume histórico vezes frequência. Para manter débito, eu preciso de mais frequência. Então, como é que vai estar a frequência do seu pulso? Aumentada, menor, diminuída? Ou igual? Como é que está? Está normal? Aumentada. Aumentada. Então, frequência cardíaca aumentada para começar débito. Num paciente com insuficiência cardíaca, com insuficiência mitral compensada, é claro. Como é que você vai achar o ritmo? O ritmo vai depender do ato. Se tiver em fibrilação atrial, está rítmico. Se tiver sinusal, ritmo, ok. Né? E amplitude de pulso? Você acha vai estar uma amplitude magna, média ou parva ou pequena? Como é que está? Parva. Parva, vai estar pequena. Exatamente. E similaridade igual se não tiver na obstrução de ambos os lados. Então você já sabe avaliar, saber o que vai acontecer no pulso periférico. Agora, deixa eu sair daqui agora. Quero pegar outra coisa para terminar. Eu tenho umas fotos melhores aqui. Peraí que eu vou mostrar uma outra aqui melhor, que eu acho que... Eu dei uma aula de semiologia para meus alunos da prática. Inclusive, eles já têm... Eu vou ter que regravar isso aqui para eles. Mas eu acho legal apresentar aqui isso para vocês. Isso também foi uma aula prática que eu dei para eles, tá, gente? Mas a minha turminha lá, tá comigo. Mas eu quero mostrar outra coisa. Isso eu tenho aqui. Isso aqui é a forma de avaliação do paciente, né? Você fica, do ponto de vista inspecional, né? Sempre avalia o paciente primeiro a partir dos pés, o ictus cordis do paciente, para ver a impulsão tanto parasternal como a impulsão do ictus cordis. Depois você vem à direita do paciente e olha tangencialmente. Aqui ele estava olhando o paciente em pé tangencialmente, que é a região do tórax do paciente, mas pode ser ali deitado, decúbito dorsal, 30 graus de inclinação, sempre olhar às vezes o pescoço e tal. Então, aqui mostrando uma foto para vocês terem ideia. Tudo bem que é uma criança, mas olha só o tamanho do hemitórax esquerdo do paciente e olha de direita. Tá? Se não for nenhuma deformidade torácica, esse paciente tem o ventrículo direito totalmente dilatado ou hipertrofiado em função
desse aumento aqui do tórax, né, da região paraesternal ali. Às vezes tem uma impulsão sistólica muito grande, né? Então, por aqui. Então, quando você for auscultar o paciente, repara aqui, ó. Então, eu fazendo a palpação do tórax do paciente, né? Fazendo a palpação do tórax do paciente. Então, você palpa a região do ictus cordis. Quais são as características do ictus cordis? 7. Presença ou ausência, localização, extensão, frequência, ritmo, intensidade e mobilidade. Então, veja, eu coloco primeiro a minha mão em região paraesternal esquerda para sentir se tem algum impulso sistólico. Geralmente, na região paraesternal esquerda, você tem o quê? Ventrículo direito. Não é para sentir nada aqui. Então, paralelo ao externo. Veja, as mãos com os dedos justapostos na região paraesternal esquerda. Tá? Depois você coloca sua mão aqui, ó, perpendicular a 90 graus com a região do externo. Para sentir justamente o ictus cordis. Que está o ponto do ictus cordis é aonde? Quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. Se ele estiver nessa posição, ok. Sem problemas. No paciente com insuficiência mitral, existe, desde o início do problema, uma adaptação cardiovascular e o ventrículo esquerdo ele começa a crescer por aumento excêntrico, né? Porque é a partir do volume, não é a partir de pressão que ele cresce. Então, a ponta do ventrículo esquerdo ele vai deslocando para o lado esquerdo da linha clavicular esquerda no mesmo gradil costal, aqui no mesmo espaço do gradil costal, aqui no quinto espaço intercostal. Ele não desce para o sexto espaço. Quando esse ictus do paciente insuficiência mitral descer para o sexto espaço, pode saber que você já perdeu o seu doente. Já não dá nem para trocar essa válvula. Tá? Tudo vai crescendo para esse lado aqui. Você sabe que... Então, a localização do ictus cordis no paciente com insuficiência mitral, ele já se posiciona na linha ou à esquerda da linha clavicular esquerda. Já se posiciona um pouquinho mais à esquerda da linha clavicular esquerda. E o que e como é que você sente esse ictus, né? Vamos dizer assim, do ponto de vista de amplitude. Além da frequência aumentada, né? O ritmo vai depender do ato e tal, mas estou falando as características principais, que é a localização, que vai estar à esquerda da linha clavicular esquerda desde o início, na insuficiência mitral já moderada grave, claro, né? Não naquele paciente com insuficiência mitral mínima, na mínima não, na mínima ele vai estar ali mesmo, na linha clavicular para dentro, mas na média para grave já vai estar para a esquerda. E você vai sentir um ictus tipo globoso, tumultuoso, que a gente fala, do ponto de vista de intensidade. Bate na sua mão e não sai. Ele bate na sua mão e não sai. Ele continua ali, né? Ele bate, ele tem uma intensidade não tão grande, mas na hora que ele vai afastar, ele afasta com muito pouco. Eu costumo brincar com os meus alunos que é o ictus chiclete, né? É igual namorar de chiclete, fica na tua casa até, entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite, chega em casa e te liga. Quer dizer, não dá, né? Tá, é o tal do ictus chiclete. Ou não vai falar chiclete na prova, que eu dou pau no 6, hein? É ictus tumultuoso ou o ictus globoso. Globoso ou tumultuoso que você tem que falar. Isso é só para vocês gravarem que é um ictus que não sai da tua mão, difícil. Tá? E na linha, ele sempre no mesmo espaço intercostal esquerdo aqui, ele vai indo aqui no mesmo espaço, o quinto espaço intercostal esquerdo, para a região lateral. Tá? Ah, estou com dificuldade de sentir, doutor. O que eu faço? Decúbito lateral esquerdo. Se bem que é sempre à direita do paciente mesmo, como o médico está aqui, só que essa mãozinha esquerda aqui, ó, põe aqui atrás da cabeça. Tá? Pega essa mãozinha esquerda dele aqui, põe atrás da cabeça do paciente. Fica mais fácil de você
Aí desloca, a mobilidade do ictus vem mais para o lateral, você sente com esse ictus globoso, você sente com muito mais facilidade, ele vem até na linha médio-clavicular aqui, ó. Ele não fica na linha axilar anterior. Ele vem na médio-clavicular ou até na linha posterior axilar. Na médio-clavicular, na médio axilar ou até na linha axilar posterior. Você sente uma impulsão importantíssima aí com o ictus, com a extensão aumentada, mais de 2 dedos, né? Você vai sentir 3 dedos aí na sua mão tranquilamente. É gostoso de sentir isso aqui, claro, quando o paciente está doente, gostoso para nós, ruim para ele. Tá? Então, é a posição que você coloca. Outra coisa, estou com dificuldade, doutor, de sentir e tal. Pede para o paciente fazer uma expiração forçada. Manda ele soprar. Quando você sopra o ar para fora, você faz o quê? Você faz tipo de uma ordenha das veias pulmonares, porque você aumenta a pressão intratorácica. E se aumentando a pressão intratorácica, você faz com que essa pressão aumente a pressão dentro das veias pulmonares e joga esse sangue com maior velocidade dentro do ventrículo esquerdo. Então você sente com muito mais vigor o sangue sendo jorrado, injetado aqui dentro do ventrículo esquerdo, fica mais fácil. Mesma coisa quando você vai auscultar o paciente, né? Quando você vai auscultar o paciente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Aqui, eu vou usar essa imagem, vai. Deixa eu ver se tem mais outra aqui, vai. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Essa aula eu vou dar ainda para os meus alunos na prática. Qual que é? Mostrando para o paciente se pode fazer a manobra de decúbito de Paixão, né? Facilitar a ausculta do foco mitral. Você coloca o paciente de decúbito lateral esquerdo aqui. Tá? Esse ictus cordis vai deslocar mais ou menos 2,5, 3 centímetros para o lado esquerdo, 3 centímetros para o lado esquerdo, né? E aí, estou falando aqui da manobra de Valsalva, mas nesse eu não quero falar sobre isso. Então, tem outra imagem? Não, é aqui mesmo. Então, a ausculta cardíaca de um paciente com sopro mitral, ela vai vir de forma rude para a região lateral esquerda aqui, tá? Na manobra de Paixão, você consegue auscultar com muito mais facilidade, mas nem precisa. Você colocando o paciente de decúbito dorsal horizontal com o estetoscópio no foco mitral, você vai escutar aquele sopro rude que a gente escutou agora há pouco, que a gente colocou aqui, né? Então, vai fazer tá, né? Então, com facilidade. E a manobra expiratória facilita muito bem você ter uma ausculta otimizada. Por quê? Quando você joga o ar para fora, você aumenta o volume de sangue dentro do ventrículo esquerdo e aí, então, quando tiver a contração isovolumétrica, esse sangue vai passar com maior volume e maior som. Então, otimiza seu som quando você faz a expiração forçada do paciente, junto com a ausculta. Usando sempre, usando sempre a membrana do estetoscópio, sabendo que aqui é um som de alto timbre, não é som de baixo timbre. Então, no paciente com estenose mitral, você faz a decúbito de Paixão, mesma coisa, só põe o paciente de decúbito lateral esquerdo, mas coloca campânula, porque o som é muito baixo, então é difícil ausculto. Então, a campânula no caso do estenose mitral, tá? Essa é a diferença aí. Beleza, gente? Eu acho que é isso. Deixa eu mostrar mais alguma coisinha aqui que eu acho que eu vou mostrar. Espera aí. Tem. Então, coloca teu estetoscópio. Vou botar aqui o coração, as costelas. Coloca teu estetoscópio
nessa região do foco mitral. Você vai ver a válvula mitral. Aqui ela está íntegra, né? Você vê que ela está fechando lá, ó. Quando ela fecha na contração isovolumétrica, que abre a válvula aórtica, tá? Quando ela está insuficiente, então, essa válvula vai se escapar para dentro do ato esquerdo e o som vai bater aqui no lateral do coração e irradiar, então, na parte lateral do seu corpo, seria a região axilar. Muito fácil, né, gente? De ver isso. Essa imagem aqui maravilhosa. Tá? Mostrando aqui o quinto espaço. Você colocando o paciente decúbito lateral esquerdo, essa ponta do ventrículo esquerdo, você vai escutar aqui, ó. Você vai colocar o estetoscópio na linha axilar anterior do paciente ou na linha lá na posterior. Você vai escutar com facilidade o paciente decúbito de Pachon. À medida que você vai colocando o seu estetoscópio para cima, aqui no foco aórtico, por exemplo, né? Acima da terceira cartilagem costal, intercostal direita, esse som que está bem rude, sistólico e rude, que irradia para a região axilar, ele diminui de intensidade para aquela região, porque não é o lugar para que ele está indo para cá. Então, escapa. Quando você coloca aqui, diminui a intensidade do som rude sistólico. E aí, quando você coloca lá na região do pescoço, praticamente não, ele desaparece. Aí você tem certeza que é mitral, que o sopro é mitral, tá? Conforme você vai direcionando para próximo da mitral, vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, aqui intensamente forte. Aí você fala, não, isso aqui é mitral mesmo. Ok? Certo, meninada? Tudo bem? Como é que foi Tudo a bem, aula? professor. Tranquilo? Então tá gravada essa aula, tá? Eu vou deixar aí à disposição de vocês. Vou deixar essa aula à disposição de vocês depois. E até a próxima aula, né, gente? Tá bom? Alguma pergunta querem fazer? Terminei a aula. Tudo bem? Posso fechar? Ok, gente? Posso fechar? Alguma pergunta? Oi? Turma? Sem perguntas. Ok. Tudo certo. Grande abraço, gente. Depois eu deixo disponível o link para vocês, então, ok? Fiquem com Deus e tenham aí um bom dia. Obrigada para você também. Obrigado.